quero convidá-los para que nós leiamos Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 5, do verso 14 ao verso 16. Mateus capítulo 5, do verso 14 ao verso 16. Lembrando que esta passagem, ela está no Sermão do Monte, ali onde Jesus começa com as bem-aventuranças, dando as instruções a respeito da vida, da lei de Deus, trabalhando com seus discípulos e com a multidão que estava assentada lá para poder ouvi-lo. E Mateus capítulo 5, do verso 14 ao verso 16, vai dizer o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós iniciamos um mês para que nós possamos entender biblicamente que todos nós estamos numa missão e que não há como ser cristão e fugir dessa missão. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Está muito alto o som? Está estridente? Pessoal, ajuda a gente no volume, por favor. Se você de casa estiver pulando aí, porque está muito alto, é só abaixar o seu aparelho, tá? Aqui não. Melhorou? Ok. Tem que estar confortável para nós aqui. Muito obrigado, pessoal. Nós vivemos num mundo corrupto, corrompido, moral e espiritualmente. E eu quero deixar uma frase com vocês, para que vocês guardem essa frase nessa noite. Nós vamos voltar a repeti-la, ou falar novamente, um pouquinho mais adiante. Mas desde que o homem pecou no jardim do Éden, até os dias de hoje, e até a volta de Jesus, nunca houve, nunca existiu um dia na face da terra que não fosse escuridão. Todos os dias. A escuridão toma conta desta terra. Então, quando a gente vai para o Ariri e a gente vê as cenas que nós vimos aqui, nós percebemos que nos lugares mais distantes, a escuridão está presente. Quando nós olhamos para a nossa região, nós percebemos que a escuridão está presente. Quando nós olhamos para famílias da nossa igreja, nós percebemos que há escuridão em alguns lares. Então, a escuridão está presente. Quando nós paramos para reparar algumas pessoas, sem fazer julgamento, mas apenas olhando, nós percebemos escuridão na vida dessas pessoas. Agora, quantos aqui realmente acreditam em Jesus? Levanta a mão. Ok. Muito bom. Diz a palavra de Deus que o diabo crê e até estremece. Então, não faz novidade, não é novidade nenhuma para nós. A segunda pergunta. Quantos aqui nessa noite têm a certeza absoluta da sua salvação? Essa pergunta é diferente da primeira. Mas agora, nenhum de nós, a igreja aqui presente, quem é de Cristo que está em casa nos assistindo, foi salvo para si mesmo. Ninguém foi salvo para si. Por incrível que pareça, Deus salvou a sua vida para os outros, para outras pessoas. Por quê?
Porque Deus não ignorou o mundo corrompido no qual nós vivemos. Deus não ignorou este mundo que vive na escuridão. Por isso, Ele nos salvou e nos salvou para os outros. Ele nos salvou para que eu e você nos tornemos, para este mundo caído, luzes. Luzes. E deixa eu te dizer uma coisa, este mundo que muitas das vezes nós ignoramos, ele precisa desesperadamente da luz de Jesus. Agora não adianta você orar pedindo que Deus derrame luz para esse mundo. Porque os anjos quiseram anunciar a grandeza da salvação, mas não foi dada aos anjos essa tarefa. Essa tarefa foi dada a seres humanos como eu e você. Agora a pergunta que deve incomodar as nossas vidas hoje à noite é: que esperança há para o mundo caído, para o mundo na escuridão, se nós não formos fiéis ao Senhor? Que esperança há se nós deixarmos de sermos luzes? Que esperança há para esse mundo? Por isso que pulsa no coração do pastor Luiz, como pastor missionário, olhar para uma daquelas localidades e dizer: nós precisamos fazer alguma coisa. De manhã ele falou qual localidade, mas eu não falo agora. E em uma das localidades, presença de abuso infantil. Se nós não formos luzes, o que serão das crianças, das mulheres, de homens, mergulhados na escuridão, devastados pela escuridão, tateando, tentando descobrir a saída, mas não há saída, se a luz não aparecer aonde eles estão. Por isso que Jesus declara: vocês são a luz do mundo. E é interessante isso daqui. Quando Mateus narra este episódio, quando ele diz o que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Essa palavrinha, lá no grego, quer dizer o seguinte: vocês e somente vocês são as luzes do mundo. Repito, o sentido dessa frase de Jesus é enfatizar que não há outra opção para o mundo de escuridão. Você e somente você é luz para o mundo. Mas essa não é uma declaração qualquer, essa é uma declaração muito significativa para o próprio Jesus. Porque lá em João, no capítulo 8, verso 12, olha que Jesus diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 9, verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora aqui é muito interessante, porque Jesus diz isso a respeito dele, e olha, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus que está aqui hoje à noite, olhando, me escutando. Jesus traz para si essa figura dizendo: eu sou a luz do mundo. Mas por incrível que pareça, ele compartilha conosco isto que ele é. Porque lá em Mateus ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Isso é muito importante. Jesus também disse: eu sou o pão do céu, mas nunca disse: você é o pão do céu. Jesus disse: eu sou o bom pastor, mas nunca disse: você é o bom pastor. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, mas nunca disse a ninguém: você é a ressurreição e a vida. Jesus disse: eu sou a porta, mas ninguém escutou da boca dele dizendo: você é a porta. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e disse para nós: vocês são a luz do mundo. Glórias a Deus por isso. Porque há por trás dessas palavras algo tremendamente importante. Então ele diz: eu sou a luz do mundo.
E eu compartilho com vocês a missão que está por trás dessa afirmação. Vocês são a luz do mundo. De tal maneira que tudo aquilo que Jesus falou a respeito dele, que nós não podemos ser, não adianta a gente querer ser. Eu posso compartilhar o pão que é Jesus, mas eu nunca vou ser o pão. Eu posso compartilhar a água da vida, mas eu nunca serei a água da vida. Eu posso compartilhar a vida que é Jesus aos mortos, mas eu nunca darei vida a ninguém. Agora, Jesus olha para mim e diz: você é a luz do mundo. Opa! Ele compartilhou algo maravilhoso da parte dele, do ser dele para conosco. E Jesus transferiu isso para mim e para você. Por isso que nós glorificamos essa afirmação. Mas por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 5? Vocês são a luz do mundo. Por que João também dá essa ênfase? E é incrível quando nós relembramos o texto que li agora, quando Jesus diz lá em João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso é muito importante. Por quê? Porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, a igreja de Jesus continua a ser a luz de Jesus neste mundo. Não há jeito deste mundo ver novamente clareza na sua vida se a igreja não avançar. Se a igreja não souber dessa verdade de que é a luz do mundo. Então a gente pode afirmar, eu já vou passando aqui que eu já esqueci de um monte de slide hoje aqui. E a gente pode afirmar, a maneira pela qual Jesus é conhecido como luz nesta terra, é quando a igreja dele avança como luz, como alguém que está neste mundo. Agora preste atenção, Jesus disse, vocês são. Vou fazer uma pergunta aqui, muito íntima. Quantos aqui são homens, fiquem em pé. Não dá para crer muito, mas está bom. Pode sentar aí. Quantas de vocês que são aqui, que são mulheres, fiquem em pé. Percebi mais atitude agora. Aí, salva de palmas para vocês. Aí, podem se assentar. Podem se assentar. Agora, presta atenção. Porque Jesus diz para nós, vocês são. E a palavra de Deus não diz que Ele deseja que nós sejamos. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Há uma afirmação aqui. Vocês são. Jesus não disse, eu desejo que vocês sejam. Eu desejo que vocês trabalhem duro para serem luzes. Não. Jesus está dizendo, é uma afirmativa, vocês são a luz do mundo. Por quê? Imagina, quanto tempo levaria, se dependesse de você e de mim, para que fôssemos luzes para esse mundo. Quanto tempo? Talvez nós nunca conseguiríamos isso. Nunca. Somos luzes pela graça do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Assim, quando Ele afirma que nós somos luzes, você é luz, Deus está dizendo, você é a luz neste mundo que pode invadir as trevas. E só você pode fazer isso. Agora, por que quando Jesus diz isso, Ele está pensando em Mateus capítulo 5, em toda a trajetória da sua vida? Porque, como eu já disse, Ele morreu,
subiu, ressuscitou, subiu aos céus. Aí ficou a igreja, ficamos nós aqui. Agora imagina isso, deixa eu ilustrar isso para você. O sol, como hoje, brilhou muito, lindo, lindo, lindo. Daqui a pouco, não sei pelo horário, já deve ter anoitecido, aí sobe a lua. E a lua, se não tiver nenhuma nuvem nesses dias, ela está brilhando, brilhando, brilhando. Por quê? O sol se foi, mas os raios do sol estão refletindo sobre a lua e a gente consegue ver. Jesus foi, mas a luz de Jesus reflete sobre a sua vida, para que você possa refletir e dar luz no meio da escuridão. É dessa maneira. Agora a nossa vida daqui para frente não temos outra escolha senão refletirmos a luz de Jesus, refletirmos a luz daquele que é a verdadeira luz, porque sobre nós e em nós brilha esta luz, e não tem como escondê-la. Esse mundo em trevas está precisando justamente dessa luz. Nosso mundo precisa de luz, os nossos dias precisam de luz. Então eu volto a dizer aquilo que nós dissemos ali no começo. Não houve um dia depois da queda que esse mundo passou totalmente na luz, nem quando Jesus nasceu, nem quando Jesus ressuscitou. Este mundo, depois que o homem caiu, sempre viveu na escuridão. É por isso que esse mundo precisa de luz. E como nós podemos espalhar essa luz? Nós espalhamos essa luz quando nós compartilhamos a nossa fé. Por isso que Jesus vai trabalhar nos versículos 14 e 15 com essa ideia. Ninguém constrói uma cidade no topo do monte para escondê-la, não tem jeito. E ninguém acende uma lâmpada e coloca sobre uma vasilha. Essa figura que o texto usa é como se você acendesse uma lamparina, vamos colocar nos nossos dias mais próximo uma vela, e você pegasse um balde e colocasse sobre essa vela. Jesus vai dizer, isso não funciona. Não é para isso. Mas ele vai dizer, ninguém que constrói uma cidade sobre o monte, constrói para escondê-la. Essa imagem, ela mostra muito bem aonde as luzes devem estar, aonde nós precisamos estar. Diz os historiadores que as cidades mais antigas eram feitas, os muros de calcário branco. Para quê? Para que quando o sol sumisse, ainda pudesse refletir algumas luzes. E assim os viajantes pudessem olhar lá para frente, no meio da escuridão, e se guiar. Lá é a cidade para onde nós vamos. Olha quantas luzes pequenas. Por isso essa ilustração de ser uma referência. O que Jesus está dizendo para nós aqui nesse texto? Deus te colocou como luz nesse mundo. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora, mas preste atenção na frase toda. Deus te colocou nesse mundo para que você fosse uma referência nesse mundo e a glória de Jesus fosse, assim de uma maneira muito fácil, enxergada pelas pessoas. Pode entrar, adolescentes. Deixa eles entrarem aí, pode correr, senta aí. Nós vamos orar pela vida de vocês estão estressados demais. Pessoal da internet, nós estamos recebendo os nossos adolescentes, deixa eles entrarem nesse movimento aqui. Aí, podia ser mais rápido, né? Pessoal, uma salva de palmas para eles. Aê! Aí. Muito bem. Agora eu vou pregar só para vocês, tá? Voltando aqui então para nós. Jesus está dizendo para nós que Ele nos colocou, olha só, em uma posição de destaque, mas a glória tem que ser dele. Eu preciso repetir, preciso que vocês prestem atenção. Eles já sentaram? Aí. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Ele nos colocou numa posição de destaque,
para sermos notados, mas a glória tem que ser dele. Não pode ser da gente não. E cada vez mais, infelizmente, nós caminhamos para um mundo cheio de estrelas, principalmente dentro do mundo gospel. Cada vez mais. Nesse mundo gospel de hoje, muitas pessoas estão tomando toda a glória para si e a glória de Deus está sendo deixada de lado. Seja pregador, seja cantor, seja escritor, seja influencer, seja coach. Tem muita gente em destaque, como estrela, tomando toda a glória para si, inclusive trabalhando em nome de Jesus. Quando o texto vai dizer para nós que é uma cidade construída, que Jesus está dizendo que é uma cidade projetada, que é uma cidade planejada. Jesus está dizendo que aquela cidade no topo do monte não é por acaso, não foi um acidente. Jesus está dizendo, olha, vocês são luzes, não é por um acidente. Vocês são luzes e devem ser luzes, não é por acaso. O que Jesus está enfatizando para nós é que nós seremos de alguma maneira colocados em locais notáveis, mas sempre para a glória de Deus. Por isso que Jesus nos salvou, nos trouxe para a luz, e agora nós vivemos na sua própria luz e não na nossa luz, e Ele nos colocou em lugares para que essa luz dEle possa brilhar, e não para ficar escondida. Por isso a referência de luz no texto é a referência que está em destaque, não pode ser escondida, porque ele diz, se você colocar então a lamparina debaixo de uma vasilha, não haverá luz, porque a lamparina foi projetada para colocar no lugar alto dentro da casa, para iluminar todo o ambiente. Ou seja, Jesus está dizendo para nós, vocês são luzes com propósito. Vocês foram criados especialmente por Deus, com propósito. Para quê? Porque a luz influencia os outros. Se nós apagássemos, como já fizemos algumas vezes, esse ambiente, e em seguida acendêssemos a luz influencia o ambiente escuro. E que dó, eu não consigo entender ainda alguns movimentos nesse carnaval, dentro das igrejas, que não se parecem com luz e parecem mais com trevas. E quando Jesus diz isso, que nós somos luzes e luz influencia os outros, reforça a lição de que não somos luzes para nós mesmos, para o nosso próprio benefício. Sempre que uma luz é acesa como neste ambiente, e aqui é para o benefício dos outros. Por isso precisamos ser luzes. Agora, deixa eu ir mais a fundo um pouquinho, nisso que Jesus diz. Jesus disse, vocês são do quê? De novo, vocês são do mundo, vocês são a luz do mundo. Quando Jesus diz isso, há uma referência nesse texto, sabe para quem? Para os judeus, professores, rabinos, mais importantes que existiam ali. Eu não sei se nos seus estudos você já sabia dessa informação. Luz do mundo naquele contexto se referia muitas das vezes a rabinos e professores muito importantes. Por que isto? Porque rabinos e professores muito importantes influenciavam pessoas. Então Jesus está reforçando essa ideia, que como cristãos, todos nós iluminados por Jesus Cristo e sendo luzes neste mundo em treva, devemos ensinar e influenciar o ambiente com Cristo, seja que ambiente for. Nós devemos estar no meio de todas as coisas, mas brilhando com Cristo, porque talvez esse mundo nunca
precisou tanto da luz de Jesus como nós precisamos nos nossos dias. É legal a gente viver na escuridão? Não é legal. A escuridão é prejuízo para as nossas vidas. Quando nós falamos de escuridão espiritual, e esse é o sentido do texto aqui, são pessoas que vivem constantemente prejudicadas, ainda que não percebam que estão prejudicadas, porque elas não entendem o efeito do pecado nas suas vidas. Mas a maneira como essas pessoas vivem, pensam, refletem a maneira distorcida, muitas das vezes, de quem vive na escuridão das trevas. O seu entendimento foi desligado do propósito de Deus, por isso não conseguem compreender as questões espirituais, e não conseguem compreender muitas das vezes as coisas que acontecem na sua própria vida. Está longe de Deus, o autor da vida, não tem conexão. Isso reflete escuridão. Por isso, aonde a luz chega, ela dissipa a escuridão. Ela manda embora a escuridão. Há uma ilustração de um escritor europeu do século 17, que ele diz o seguinte: quando era criança, ele ficava observando à noite, quando o responsável por acender as luzes na rua passava, e ia acendendo uma a uma. E um dia, ele ficou hipnotizado, e a mãe dele perguntou: o que você está fazendo? Ele respondeu assim: estou observando um homem abrir buracos na escuridão. Eu estou olhando, observando um homem abrir buracos na escuridão. Pensa no mundo caído. Eu quero dizer o seguinte: e foi exatamente para isso que Deus te chamou. Para abrir buracos na escuridão do mal moral, do mal espiritual. Deus tem nos chamado para isso. Por quê? Porque quem vive na escuridão, vive num mundo distorcido. Os discípulos de Jesus, quando Jesus veio caminhando durante a noite pelo mar, na escuridão, a escuridão não deixa ver com clareza, porque o próprio nome já diz escuridão, e eles acharam que era um fantasma vindo. Olha como que é a escuridão. Na escuridão você ouve rangidos, e se você estiver sozinho, sozinha, eu sei que você é corajoso, o homem que está aqui, no meio de uma escuridão. Mulheres, você começa inclusive a ver coisa estranha no meio da escuridão. Aí quando você acende a luz, você tem a noção daquilo que você imaginava, se é real ou não. É real ou não. Porque a escuridão, ela nos engana. Quando Jesus diz que nós somos luzes, e a luz entra, é para que nós possamos ver as coisas como realmente elas são. A luz é reconfortante, a luz traz segurança. Se há algo de deprimente, assustador na vida, é escuridão. Então imagine as pessoas que vivem algum tipo de escuridão. Eu quero caminhar para o final dessa reflexão hoje à noite. Lembrando que quando Jesus diz que nós somos luzes para este mundo, a luz expõe, ela revela, ela mostra os perigos. Não tem jeito. Quem já andou dentro de casa e tropeçou numa coisa no meio da escuridão? Porque alguém mudou o móvel de lugar. Porque alguém colocou um jarro onde nunca teve um jarro. E você passa lá e derruba. Alguém colocou o chinelo, largou o chinelo no meio. E você passa ali, você trupica. E você se enrosca, porque a escuridão não faz bem. Mas quando você acende a luz, você vê aquilo em que você tropeçou, aquilo que você esbarrou. A luz revela. A luz mostra.
Adolescentes que estão aqui, que tiveram um final de semana incrível. Vocês ainda vão crescer. Vocês ainda vão estar diante de alguns perigos, embora na idade de vocês já existam muitos perigos. O que eu tenho para dizer a vocês aqui nessa noite, que no mundo em que nós vivemos, no meio da escuridão, das trevas espirituais e morais, há tantas coisas que ainda vão machucar, ferir muitos adolescentes e jovens. Vocês são luzes. Vocês são filhos e filhas de Deus. Permaneçam assim. Cuidem da vida de vocês. Permaneçam firmes no Senhor. Homens e mulheres, permaneçamos firmes. Como disse Billy Graham, e a gente pode aplicar isso aqui. Outro dia, acho que foi o pastor Ramírez ou o pastor, algum dos pastores trouxe isso daqui. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Palavras de Billy Graham. Quando Jesus diz para nós, vocês são a luz do mundo, Jesus está dizendo, vocês são a Bíblia que este mundo na escuridão lerá. São vocês. Vocês são o Evangelho para todo homem e toda mulher que vive em falhas, longe de Deus. Vocês são o Evangelho. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo quando vocês vivem. E vocês talvez sejam a última mensagem para alguém, em atos, aquilo que você faz, e em palavras. Eu me lembro que uma vez, alguém da nossa igreja pediu que eu fosse ao hospital, porque uma parente ia entrar em cirurgia. E eu corri para aquele hospital, e eu consegui chegar naquele hospital, e eu disse quem eu queria visitar, me liberaram e disseram, olha, ela está entrando em cirurgia. E eu corri, e quando eu cheguei no lugar onde ela estava, o pessoal já estava trazendo essa pessoa na maca para a mesa de cirurgia. E foi o momento que Deus me deu para falar com aquela pessoa, o único momento, porque ela entrou naquela sala de cirurgia e morreu. E Deus está dizendo isso para nós, vocês são luzes o tempo todo, em todo lugar. Sejam ousados, parem de viver como se Deus não existisse. Parem de viver como se não houvesse luz. Parem de olhar para vocês. Jesus afirma para vocês, vocês são luzes. Gente que influenciam. Gente que propagam o bem. Gente que mostram a vida de Jesus. Lembrem-se disso. É Jesus que está dizendo a respeito de você. Agora, como o mundo em trevas lerá a mensagem de Jesus na sua vida, se as letras da sua vida estão borradas? Como o mundo em escuridão lerá as mensagens da sua vida, se as letras da sua vida estão tortas? Como o mundo enxergará luz na sua vida, se você estiver ocupado demais para fazer tantas coisas e menos para brilhar? Como o mundo em trevas enxergará Jesus na sua vida, se ele estiver caminhando a passos largos para o pecado, e não há ninguém que possa brilhar como Jesus brilhou e dizer, pare, mude de vida, nós estamos com você. Você é essa mensagem, você é essa luz. Como as pessoas nessa escuridão verão Jesus, se os seus lábios estão falando palavras que Jesus rejeitaria? Como podemos brilhar desse jeito? Por isso Jesus disse, vocês são a luz do mundo, e eu tenho colocado vocês em evidência, para que vocês sejam enxergados, e a glória seja dada a Deus. Por isso, ele vai dizer, para que os homens vejam
as suas boas obras. Jesus diz, é aquilo que você faz. Ele não está dizendo para que os homens vejam as minhas boas obras. Ele está dizendo para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. A Deus. Isso é brilhar para Jesus. Isso é estar conectado com Jesus. E todo aquele que nasce de novo em Jesus, brilha, não tem jeito de ficar apagado. Por isso um certo pregador disse, se você não está brilhando, o que é que está acontecendo? Você já se perguntou por que uma rosa vermelha? Quem a pintou? Não. Porque naturalmente ela é assim. Você já se perguntou quando os pássaros cantam pela manhã aqui na cidade, por que eles cantam tão alto? Eles estão dando um show? Não. É da natureza deles fazer isso. E é da natureza dos filhos de Deus serem luzes. É da natureza dos filhos de Deus. Essa mensagem é para que nós reflitamos sobre as nossas vidas, sobre a missão que cada um de nós tem, e que aonde nós estivermos, a luz de Jesus brilhe. A luz de Jesus brilhe. E como luzes que somos de Jesus, as trevas sejam dissipadas, aonde elas estiverem. Algumas dão trabalho para serem dissipadas, mas elas não resistem. É só a gente dobrar o joelho, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, e deixar Deus cuidar das nossas vidas o tempo todo. Deus nunca falha. Se Ele te salvou, é porque Ele tem um plano perfeito para a sua vida, que inclui ser luz, que inclui brilhar. Deus nunca falha. Por isso as Escrituras vão dizer que na plenitude dos tempos, Jesus veio. Jesus veio na hora certa. E o plano de Deus para nós, igreja, no mundo em trevas, é brilhar o tempo todo. Por isso, no carnaval, essa igreja brilhou lá em Ariri. Nesse final de semana, essa igreja brilhou lá com os adolescentes no acampamento. Esse final de semana, a igreja brilhou hoje cedo. Muitas pessoas estudando a palavra de Deus aqui na igreja, de crianças a adultos. Essa igreja brilhará sábado que vem com as mulheres reunidas aqui, porque é para isso que nós fomos chamados, para um plano perfeito de Deus. O que eu quero deixar como apelo é o seguinte: aonde você brilhará nesta semana? Onde é que é? Você vai pegar a sua luz e vai esconder? Ou você vai pedir que Deus te use de uma forma poderosa aonde você estiver? Eu espero que essa seja a sua oração e sua decisão nessa noite. Eu quero que Deus me use de uma forma poderosa nessa semana. Queria que vocês baixassem a cabeça. Deixa eu fazer uma breve oração e depois nós vamos cantar. Mas tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Enquanto a igreja está de cabeça baixa, olhos fechados,
Se tiver alguém aqui que hoje à noite quer entregar sua vida, pastor, mas o que é entregar minha vida a Jesus? Entregar sua vida para Jesus é dizer, olha, de hoje em diante, eu quero ser essa luz que o Senhor falou aí. Então isso é entregar sua vida para Jesus. Eu quero brilhar. Eu quero, em todo o tempo, estar fazendo a vontade. Tem alguém aqui hoje à noite que nunca entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso? Levanta a sua mão aí onde você está, só para a gente identificar, e nós vamos orar por você. Se tiver alguém, só levanta a sua mão e nós vamos orar. Se alguém em casa que está nos assistindo, em algum lugar está nos assistindo, coloca aí no chat, eu quero. E nós vamos, se possível, entre em contato conosco pelo Instagram, pelo Facebook, tem ali os contatos. Se você não quiser expor o seu telefone, e a gente vai entrar em contato com você, nós queremos saber quem você é. Deus querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor realmente não erra, o Senhor não atrasa, o Senhor não antecipa, o Senhor faz as coisas sempre na hora certa, Deus. Por isso, Deus, nessa semana, dentro dos teus planos, Pai, permita, Santo Deus, que essa igreja tenha a luz do Senhor tão acesa, Pai, que aonde eles forem e aonde eles estiverem, a luz do amor, da compaixão, possa ser refletida na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor age em todas as situações, ó Deus, por isso nós queremos te pedir que a tua igreja seja uma luz forte, brilhante, e as trevas sejam dissipadas aonde elas existirem, Pai, para a glória do teu nome, Santo Deus. Usa homens e mulheres para o teu louvor, para que o Senhor seja honrado o tempo todo, em nome de Jesus, amém e amém.